Fala pessoas, começando mais um Claquete. Hoje eu vou tirar uma dúvida aí de um dos nossos telespectadores, mas que na verdade é uma dúvida de muitos aí, tá presente nesse mercado. Ele quer saber qual é o home ideal, como vocês estão vendo aí na pergunta dele, qual que é um home ideal que tenha um custo-benefício, um home studio de edição, para você produzir os seus vídeos em casa e que tenha aquele aspecto profissional, que você possa trabalhar também com jobs aí de freelancer e tudo mais, mas que não seja tão caro. Bom, a dica que eu te você a primeira coisa que você tem que escolher é se você vai trabalhar com a plataforma Mac ou com a plataforma Windows, tá? A plataforma Windows vai ter um caráter mais acessível, você vai conseguir ter melhores máquinas em configuração com valor reduzido. Mas o Mac também ele consegue fazer aí, se você vai parar para pensar, ele consegue com uma menor quantidade de RAM, com um processador pior, mas como ele é voltado para essa área de vídeo, ele consegue ter um melhor, às vezes até um melhor retorno para você do que você trabalhar com o Windows, tá? Bom, eu vou te dar algumas configurações básicas, afinal para a edição de imagem, o caráter básico aí, o equipamento básico que você tem que ter é um computador, né? Então esse computador, velho, ele tem que ter pelo menos 8 de RAM, a partir de 8, para você conseguir dar o preview nos vídeos, desde qualquer programa, o Avid vai pedir até mais, mas um Premiere, para você conseguir rolar direitinho ali um preview sem ter problema algum, você vai precisar de pelo menos 8 de RAM, tá? Processador Core i5 para cima, então se você tiver ali um Core i7, ideal. Se você tiver grana só para comprar um Core i5, já tá ótimo também, mas depois lembre-se, você vai ter que fazer upgrades aí de memória RAM e tal, porque depois ali de um ano ele pode começar a dar umas travadas, tá? A segunda coisa que você tem que ter, a terceira coisa, perdão, primeiro a memória RAM, depois o processador, e você tem que ter uma boa placa de vídeo, afinal você vai estar trabalhando com vídeos. Então quando você tem uma boa placa de vídeo, você divide o processamento do vídeo também com a placa de vídeo. Então pensa assim, se você dá o play lá para executar o preview, não é só o processador que vai estar trabalhando para executar. Tem aí uma placa de vídeo de pelo menos uns 2 GB, vai de 1 a 2 aí para você ter uma configuração básica, mas que atenda a sua demanda, tá? Então, pensando aí em configurações básicas, essa é uma máquina bem básica que eu te dou de exemplo para você dar um upgrade aí no seu estúdio, tá? Vamos parar para pensar na seguinte coisa também, onde melhor comprar ou como melhor montar essa máquina. Se você for comprar uma marca de nome, por exemplo, uma HP, uma Dell, uma LG, uma marca assim que tenha uma específica marca, uma montadora, você vai pagar o peso da marca também. Então compensa muito mais você montar a sua própria máquina, ou se você não sabe montar, você mandar para alguém, mas enfim, você montar com as configurações que você quer. Porque aí você não vai ter o preço, você não vai estar pagando pela marca daquele produto. Então hoje em dia aí, a gente está em, por exemplo, setembro de 2015, o dólar hoje está R$4 quase, né? Então, se você vai pagar uma Dell, por exemplo, uma HP que vem de fora, você vai pagar a taxa do dólar e do IOF e tudo mais. Então, um computador equivalente que você monte, você vai pagar R$5.000 num Dell, quanto você consegue montar aquele mesma configuração de computador por R$2.000. Então, se hoje em dia, numa Santa Efigênia, para quem está aqui em São Paulo, ou em lojas online que fornecem peças, você consegue montar aí equipamentos computadores na casa dos R$2.000 aos R$2.500 sem problema algum, tá? Um outro quesito que você tem que ter, não tão importante quanto para o sonoplasta, que é quem trabalha com áudio, mas também o vídeo é importante você ter uma boa referência do áudio, né? Você não precisa você não precisa ter um par de amarras para você ter um bom áudio, afinal o seu monitoramento do áudio ele pode estar sendo feito com caixas menores. Você vê que aqui eu utilizo um home theater para ter um retorno do áudio e eu utilizo o meu fone também, então não preciso não ocupar espaço e tudo mais, eu não preciso ter 2 pares de amarras que são grandes e caros, né? Uma outra dica que eu te dou, e aí essa é de suma importância, você trabalha com vídeo, meu velho, você trabalha com a sua matéria-prima é o vídeo, então você precisa ter uma boa referência. Pensa no áudio, qual que é o sonoplasta que tem uma caixa ruim ou um fone ruim? Quando ele está editando, aquele fone não está reproduzindo todas as imperfeições que o áudio tem. Então é de suma importância que você tenha um monitor que te mostre as cores exatamente como são, porque se você for fazer uma edição e depois quando você for mostrar para o seu cliente, e aí se o monitor dele for bom ou o seu não apresentar aqueles problemas iniciais como ruído, cores e tudo mais, você não vai conseguir corrigir isso no software para levar para o seu cliente ele ver. É fato que de monitor para monitor vai ter alteração de cor, brilho e contraste, isso é fato. Mas é muito importante que você tenha aí monitores que são
reais, que eles vão te dar ali mais ou menos a referência de como é a cor originalmente falando, tá certo? Então esse é o quesito básico para você montar. Você tem que ter um computador com essas configurações básicas que eu dei, um monitor de áudio que não precisa ser tão voltado aí. Se você for trabalhar com sonoplastia, aí sim, você precisa de um home voltado totalmente à parte de áudio, com uma mesa de som e tudo mais. Mas para a parte de vídeo não requer tanto o quesito do áudio, tá? E também para você trabalhar, aí sim, de suma importância você ter um bom monitor se você puder ter um monitor um pouco maior para você ter uma visão melhor das timelines e tudo mais. Aqui você vê, eu uso esse computador, o MacBook, que tem, se eu não me engano, 15, é um 15 de retina. Então a tela de retina eu deixo só para os previews, que eu tenho ali o preview da cor certinho e faço todas as correções de cor nele. E aqui eu tenho um monitor maior da AOC, 32 polegadas, para poder trabalhar com as timelines. Então você vê que a critério de cor eu vou ter do lado daqui sendo muito mais fiel do que o lado de cá. Por isso que eu trabalho com a retina de lá. E se você tiver dúvida sobre Mac e Windows, veja o custo-benefício. Às vezes você vai gastar para Mac aí uns 6, 7 mil reais para ter essa mesma configuração que eu te dei. Só que em contrapartida, o que ele vai te fornecer de velocidade e também de processamento do vídeo vai ser muito maior do que um computador com essa configuração Windows, um computador da Microsoft, tá bom? Valeu, Henry, pela participação. Você também pode fazer perguntas, enviar os seus comentários, enfim, sugerir vídeos, tá? Porque as ideias vão acabando, mas vocês vão ajudando aí a gente a responder mais perguntas desse universo incrível. Esse foi mais um Plaquete. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos, favorite o vídeo, enfim, pro projeto continuar crescendo, tá certo? Valeu, gente. Esse foi mais um Plaquete. Plaquete.